Olá, boa tarde. Nós vamos estudar nesse momento um texto bíblico que está em João, capítulo 13. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler os primeiros versículos desse capítulo para que a gente possa se aprofundar um pouco neles e extrair deles lições práticas para as nossas vidas. Então, abra a sua Bíblia em João, capítulo 13. Enquanto você abre, nós faremos uma oração. Senhor Jesus, abençoe esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra chega a nós através de diversos meios, Pai. Obrigado porque a gente tenha livre acesso a ela. Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa aprender com ela e possamos valorizá-la cada dia mais, Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 13, vamos ler dos versículos 1 a 5. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Essa passagem de João é uma das passagens mais icônicas que nós temos nos evangelhos e uma lição muito prática daquilo que Jesus ensina para nós. O texto bíblico continua nos descrevendo alguns detalhes do que aconteceu nesse jantar tão especial, mas nós vamos focar nesses primeiros versículos a fim de aprendermos algo especial sobre o que eles trazem para nós. Nós estamos estudando nas últimas semanas algumas disciplinas espirituais, algumas práticas cristãs que nos ensinam a desenvolver o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, a fim de que a gente possa crescer e desenvolver a maturidade cristã. De maneira simples, essas práticas nos ensinam a como ser mais parecidos com Jesus, como a gente pode ter uma vida que reluz a glória de Deus. Sendo assim, esse texto nos traz um ensino bem prático a respeito de algo que o próprio Jesus exemplificou de maneira direta para nós e que ele fez questão de nos mostrar para que nós colocássemos em prática. Em certo momento, João diz para nós que havia chegado a hora, ou seja, não era qualquer dia, não era um momento qualquer, mas era um momento importante e especial aqui. Havia chegado a hora de Jesus voltar para o Pai. O texto bíblico nos diz que Jesus tinha vindo da parte do Pai, ele veio com uma missão, então esse era o momento onde essa missão estava se completando, e aqui Jesus está preparando os seus discípulos para essa hora que havia chegado. Jesus já estava pronto, Jesus já sabia o que haveria de acontecer, mas ele quer deixar algumas lições para que os seus discípulos deem continuidade na obra e na missão de Jesus. Então, tendo chegado a hora, tendo chegado o grande momento, os discípulos estavam com Jesus ali, reclinados à mesa. Eles estavam prontos para uma refeição. E algo muito marcante vai acontecer aqui. E esse algo tão marcante é exemplo do grande amor de Cristo por nós. Eu quero que você se lembre um pouco do começo do Evangelho de João. Ali nos capítulos 2 até o capítulo 12 de João, nós vemos duas palavras que se repetem com muita frequência. João fala a respeito para nós da vida eterna. A palavra vida, no começo do Evangelho de João, aparece para nós 50 vezes. A palavra luz, que também é muito importante, aparece 32 vezes no início de João. João está trazendo para nós no seu evangelho então uma palavra de vida e luz, uma palavra de vida eterna para nos tirar da morte do pecado e iluminar o nosso caminho que antes era de trevas, mas em Cristo nós temos vida e luz, nós temos aquilo que é tremendamente maravilhoso. Mas João faz questão de introduzir outra palavra a partir dos capítulos 13 até o 17. Lá na reta final do Evangelho de João, outra palavra ganha proeminência, e é a palavra amor.
Se no início do Evangelho de João a palavra amor só apareceu 12 vezes, agora a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, a palavra amor aparece 37 vezes. 37 vezes, enquanto a palavra vida e a palavra luz, que antes eram as palavras mais importantes, caem, elas passam a ser usadas menos vezes. Respectivamente, 6 vezes a palavra vida e nenhuma vez a palavra luz. Não é que elas deixem de ser importantes, não, elas têm o seu espaço, mas é como se João mostrasse para a gente que o caminho da vida e da luz para nós se revela através do amor de Jesus Cristo. E da mesma forma, a mensagem nos alcança trazendo vida e luz e também amor. Jesus está mostrando isso para a gente, e é isso que esse trecho de João diz para nós. Ele diz que Jesus, tendo amado aqueles que eram seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso significa duas coisas para nós. Primeiramente, que Jesus amou os seus até o último segundo, até o último suspiro. E também significa que Jesus amou os seus até o fim, até o sofrimento mais alto, até a dor mais profunda, até o sacrifício mais poderoso que ele fez na cruz. Ele nos amou até o último segundo, até o fim do tempo, e ele nos amou até o último nível de sofrimento, como um amor que não tem limites na sua extensão e na sua profundidade. Isso mostra para nós o que Jesus começa a nos ensinar no capítulo 13. É o ensino do amor de Cristo através de uma bela lição de humildade, porque esse texto mostra para nós que Jesus tinha a intenção de lavar os pés dos seus discípulos, de servi-los através disso, como uma mostra de antecipação da sua morte. É um exemplo de humildade e amor em favor do outro. Um exemplo que leva o outro a ver o amor de Deus e a humildade de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tinha poder sobre todas as coisas, se fazendo o menor ali, se fazendo como o servo sofredor, que sofre pelo outro, que se humilha e se esvazia em favor do outro. Esse é Jesus, e ele quer mostrar isso para os discípulos dele, para que os discípulos entendam a morte de Jesus, mas para que os discípulos também entendam que eles, como discípulos de Jesus, devem seguir o mesmo exemplo. Jesus mostra através desse momento em que ele lava o pé dos seus discípulos, que ele está passando para os seus discípulos a responsabilidade de amar os outros também. Eles devem olhar o exemplo de serviço de Jesus, de servidão, de amor e humildade de Jesus, e devem ver isso como um exemplo do que eles devem pôr em prática nas suas próprias vidas. Se nós falamos a respeito de praticar o jejum, praticar o momento de silêncio nas pregações passadas, hoje nós vemos que uma das práticas essenciais na vida cristã é servir ao outro com amor e com humildade. É isso que nós precisamos. Nós olhamos para Jesus e vemos que nós temos a responsabilidade de agir como Ele. Jesus aqui havia chegado a hora e Ele estava pronto para sofrer até o fim por amor aos seus. Ele morreria na cruz, Ele seria tremendamente humilhado, Ele seria sepultado, mas então Ele ressuscitaria ao terceiro dia. E depois disso Ele passa 40 dias com os seus discípulos, aparecendo a muitas pessoas, e no fim disso Ele ascende aos céus. Jesus sabe que o caminho para a glória passa pela cruz. O caminho para a alegria passa pelo sofrimento, passa pela humilhação, e Jesus quer mostrar para os seus discípulos a importância de que eles também se preparem para o que eles deverão fazer. Porque quando a Bíblia diz que chegou a hora para Jesus ali, significa que chegou a hora que Jesus enfrentaria o pecado, o sofrimento, a morte e a humilhação. E os discípulos precisavam entender que eles também teriam participação ativa nisso, não participação passiva, não apenas aqueles que assistem o que Jesus está fazendo, não como clientes de Jesus, não como fãs de Jesus, mas seguidores, que sofreriam também por amor a Cristo, seguidores de Jesus, dispostos a carregar a sua cruz dia após dia. O que Jesus está fazendo aqui nesse momento em João
capítulo 13, é uma passada de bastão. Ele está passando o bastão da missão para os discípulos, para que eles deem continuidade. E para dar continuidade, eles precisariam ser discípulos com a responsabilidade de servir e amar o próximo. Jesus dá essa grande demonstração de amor e de serviço para que os seus discípulos percebessem que eles deveriam tomar a responsabilidade de serem aqueles que levam adiante a mensagem de Cristo. Mas isso não seria como os gentios ou os pagãos faziam, ou como o mundo daquela época fazia, mas seria através do serviço, lembrando-se das palavras de Jesus, porque Jesus nos ensina que no reino de Deus, o maior é aquele que se faz menor, é aquele que serve. O mais importante não é aquele que tem muitas riquezas, ou muito estudo, ou qualquer coisa que esse mundo se vanglorie, se gabe. Não, no reino de Deus, o mais importante é aquele que se faz servo. Da mesma forma como o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Deus, Jesus, cheio de poder e de glória, pega a toalha, coloca na cintura, enche a bacia de água e vai e lava o pé de cada um dos seus discípulos. Isso é tremendamente importante para nós, porque normalmente quem lavava os pés das pessoas, e naquela época, deixa eu só explicar, a mesa não era uma mesa alta como as nossas, era uma mesa baixinha, eles sentavam ali no chão, em algumas almofadas, então o pé ficava muito perto da mesa. Se o pé tivesse empoeirado, podia ser que sujasse a mesa, sujasse a comida ali, e os judeus são um povo muito higiênico, eram um povo muito higiênico desde aquela época, então lavar os pés era muito importante, mas normalmente quem fazia isso era o escravo, era o escravo da casa, porque era uma tarefa que ninguém gostava de fazer, era uma tarefa um tanto quanto humilhante. Então, normalmente o escravo lavava o pé das pessoas, mas em alguns contextos familiares, normalmente o pai se sentava, então quem lavava os pés do pai, do patriarca ali, era a esposa, e quem ia lavar os pés da esposa eram os filhos, de maneira que o mais importante da casa, o mais importante daquela reunião, daquele momento de alimentação, da refeição, o mais importante não lavava o pé de ninguém, ele ficava sentado. Mas Jesus toma a proatividade, digamos aqui, ele toma a iniciativa de ser aquele que, embora fosse quem estivesse na cabeceira da mesa, fosse o anfitrião, ele é aquele que serve. Quando nós olhamos esse exemplo de Jesus, nós entendemos então a lógica no reino de Deus. A lógica do reino de Deus é diferente nesse mundo, onde o anfitrião é o mais importante da casa. No reino de Deus, o mais importante é aquele que se faz servo pela necessidade dos outros. Jesus nos chama então a sermos proativos, a olharmos a necessidade e não esperarmos. É interessante, Richard Foster faz essa observação. Os discípulos sabiam que alguém precisava lavar os pés ali, uns dos outros. Eles sabiam que alguém precisava lavar o pé do pessoal, mas eles ficam quietos, eles ficam esperando que alguém faça. Eles ficam talvez olhando uns para os outros, porque nenhum deles quer ser o menor. Nenhum deles quer ser o que se humilha e lava o pé do outro. Os discípulos ficam observando para ver se alguém vai tomar a iniciativa. É interessante, todos eles sabem que o mais importante na mesa é Jesus, mas nenhum deles quer ser o menos importante. Nenhum deles quer ser o 13º lugar na mesa. Jesus está ali, com seus 12 discípulos, 13 pessoas. 12 discípulos, nenhum toma uma atitude para servir. Então é o próprio Cristo que proativamente toma a iniciativa para ensinar para eles essa lição. Sejam humildes, sejam ativos para servir ao próximo. Não espere que sirvam você. Sirva ao reino de Deus. Tenha a alegria de partilhar da obra de Cristo. Não seja alguém que só recebe de Cristo, mas seja alguém que compartilha com Ele a missão, que se alegra em servir a Jesus e servir aqueles que ama.
Não espere que alguém tome a iniciativa. Não seja aquele que deseja ser o maior no reino, mas seja aquele que decide ser o menor, servindo ao outro. Jesus diz para nós em Marcos capítulo 10, versículos 43 a 45, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir é parte essencial da vida cristã. O serviço é a nossa alegria em servir os de dentro da igreja e principalmente os de fora, que carecem do Evangelho, que estão perdidos sem Cristo. Nós precisamos nos tornar escravos por amor, deliberadamente render a nossa vida e nos tornarmos escravos. Jesus fez-se um modelo de amor e de humildade, e Ele nos requer que sejamos imitadores desse modelo. Sirva, porque nós precisamos servir para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Lembre-se, olhe para Jesus com a toalha ao redor da cintura, carregando a bacia e lavando aquele pé imundo que andou na terra, aqueles pés fedidos, cheios de chulé, talvez com micose, sei lá, aquele pé fedorento de cada um dos discípulos, Jesus lavando um por um, sem reclamar, sem fazer careta, por amor. Talvez o que passe na mente de cada um daqueles discípulos seja o choque de ver o anfitrião, o maior da mesa, se fazendo o menor. E esse exemplo impulsione cada um deles. Talvez passe na cabeça deles a vergonha de não ter tido a atitude de dedicar-se e lavar o pé uns dos outros. Por isso, nós precisamos lembrar de sermos humildes, de servirmos aos irmãos, servirmos ao mundo, aos de fora da igreja, lembrando que eles precisam. Nós devemos olhar para o que Jesus diz e lembrar que aquele que quer ser grande, seja o que sirva, quem quer ser o primeiro, seja o que se faz menor, seja aquele que olha para si mesmo, não pensando na própria importância, mas em como levar o reino de Deus ao outro. Se você acha muito difícil, se você acha que não tem capacidade, se você acha que é exigente demais, lembre-se que nessa mesa com Jesus, o texto faz questão de dizer para nós que estava sentado Judas Iscariotes, o traidor. Jesus ia morrer um pouco depois desse jantar aqui. E ele ia morrer porque Judas fez questão de entregá-lo, de traí-lo. E mesmo assim, Jesus lavou o pé de Judas também. Não há limites para aqueles que desejam servir, que se fazem humildes e proativos para o reino de Deus. Mas talvez você se pergunte, como eu posso servir? Meu irmão, oportunidade não falta. Você pode servir dentro da igreja com várias coisas que a gente tem aqui para fazer. Nesse período de quarentena a gente tem bastante coisa também. Se você tem dúvidas, manda uma mensagem para mim e com certeza a gente encontra um lugar para te dar a oportunidade de participar mais ativamente do reino de Deus. Mas veja, fale, seja proativo, não espere, venha participar com alegria do serviço ao reino de Deus. Além disso, procure conhecer a necessidade do próximo, não se preocupe em servir só os de dentro da igreja. Jesus fala para a gente servir e amar os de fora também. Pense no seu vizinho, num amigo seu do trabalho, o que eles estão precisando, um familiar e parente seu, o que eles precisam. Talvez precise de uma cesta básica, mas talvez eles precisem só de alguém que possa os ouvir, que possa orar por eles, alguém que possa conversar. Não espere que outras pessoas façam. Tome a atitude de ser um discípulo de Cristo. Sirva ao próximo. E lembre-se, não só os de dentro da igreja, especialmente os de fora, que carecem de conhecer o Evangelho. Pense naqueles que estão morrendo sem Cristo, que estão se perdendo no desespero, no caos,
aqueles que perdem a sua vida sem a salvação. Pense neles. Então, sirva-os. Busque mostrar o amor de Deus para eles. Ouça, dê atenção, nós temos um mundo pronto para falar, mas tem muita dificuldade em ouvir. Então, ouça alguém. Busque entender o sofrimento de alguém. Busque aliviar a solidão de alguém. Ajude com um prato de comida, talvez, mas seja proativo. O serviço nos mostra que nós precisamos ser humildes num mundo que carece de conhecer do amor de Deus. Então vamos servir ao próximo, olhar para o exemplo de Cristo e nos fazermos menores, para que o outro seja mais importante. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, nos dê a humildade e proatividade que nós precisamos, que como discípulos teus nós sigamos o teu exemplo, possamos amar o outro a ponto de diminuir o nosso próprio eu, a nossa própria importância para servir o outro. Nos ensina a sermos discípulos teus proativos, que vençamos as limitações que a gente acredita que tem, que vençamos a nossa própria inércia, o nosso próprio espaço de conforto e possamos ir além para servir e amar o próximo, Pai, como o Senhor fez, e para que as pessoas vejam o teu reino através de nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.